Diz assim: eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiramente foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Eu acho um privilégio o que Deus faz por nós, de nos permitir ouvir a sua voz através da sua palavra. É um privilégio a gente poder entender o que Deus fez por nós na cruz. É um privilégio. É um privilégio. Cada dia que vai passando eu vou entendendo muito mais isso. Nós não tínhamos condição nenhuma de nem estar aqui sentado para ouvir a sua palavra. Nenhuma. É besteira quando alguém fala assim, dizendo que é como se a palavra de Deus fosse separada para a humanidade e a humanidade pudesse receber a palavra. Não pode. Deus é santo. O ser humano está em pecado. E por causa do pecado, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas aprove o Senhor Deus, por compaixão e misericórdia, mandar o seu Filho, a palavra, o verbo, a lei, e morrer pelos nossos pecados. E por essa morte, nós tivemos acesso a Deus, por Jesus Cristo, não por nós. Isso é a coisa mais difícil do ser humano e agora da igreja entender. A igreja que está espalhada na face da terra, e eu vou dizer igreja, porque as pessoas dizem que eu sou de Deus, porque nem todos que dizem ser igreja são igreja, mas vamos dizer que sejam igreja, hoje estão achando que pelos seus esforços chegaram a Deus e Deus está muito satisfeito porque eles estão esforçados. Abre um parênteses, não estou dizendo que nós não devemos trabalhar na igreja. Nós devemos fazer a obra do Senhor, se dedicar na obra do Senhor, sim. Mas entendendo que esta obra não é porque nós estamos nos aproximando de Deus, mas sim porque Ele se aproximou de nós e nos deu graça para viver ela. A igreja precisa entender isso. É um privilégio eu poder estar trabalhando na obra do Senhor. Porque Ele me tirou das trevas e me trouxe para o seu reino de luz. E o que eu faço agora no reino de luz? Trabalho para Ele. Sirvo a Ele com gratidão, olhando com temor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor teve misericórdia, sendo eu pecador, me permitiu trabalhar na sua obra. Esse é o começo da leitura. Paulo disse isso. Eu, que era assim, Deus me transformou e ainda me permitiu ser um apóstolo. Nós devemos falar disso todo dia. Todo dia. E o que acontece? O mundo ele foi sendo corrompido desde muito tempo para trazer o entendimento de que o homem está no comando. De que depende do homem para se chegar a Deus. De que o homem ele tem a responsabilidade e não a sujeição e a submissão. Ele tem a responsabilidade de dizer para Deus, olha o que eu estou fazendo. As pessoas entraram numa paranoia de achar que elas podem manipular Deus, sendo nós manipuláveis. Nós somos manipuláveis. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. A palavra diz isso. E eu vou contra a palavra? Eu vou achar que o meu coração tem razão? Não, não tem razão. Então eu preciso me chegar a Deus com humilhação. Todos nós. Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. O que o Senhor colocar nas mãos, façam. Façam porque é Ele que está colocando. Mas se humilhem. Não façam dizendo, eu faço. Façam dizendo, Senhor, me ajuda. Porque eu não sei fazer.
ponto. Eu sempre dei para vocês alguns nomes de pessoas que têm uma facilidade muito mais, muito mais maior, né? Para ficar legal, para poder dar ênfase ao que eu vou falar, muito mais grande, muito mais maior, muito mais fácil de falar. Falo de Nicodemos, Augusto Nicodemos, pastor da Presbiteriana, Hernandes Dias Lopes, pastor da Presbiteriana, tem o Ricardo Mussolini, mas eu não sei de que igreja ele é, mas ele também é bem centrado na palavra, e o Paulo Júnior, que é da Cruz do Calvário. É um negócio assim. São pessoas que se dedicam a falar a verdade. E eles têm um compromisso de pregar bem a verdade. E quando eu os assisto, quando eu assisto esses homens, eles usam muito esse texto. E eu não discordo deles para falar contra o pastorado feminino. Contra o pastorado feminino. Mas eu não vim aqui falar contra o pastorado feminino, porque a Bíblia não está falando de pastores, está falando de mulheres. E toda a igreja hoje, nenhuma pode atirar pedra no outro. Nenhuma, em lugar nenhum. Por quê? Primeiro porque os homens são omissos. Todos os homens são omissos. Dentro da igreja e fora da igreja os homens são omissos. Os homens não gostam de orar, não gostam de falar, os homens não gostam de estar na frente. E quem toma o lugar? A mulher. Em todo lugar. Lá na igreja, então, eu não posso nem falar que a minha mulher é pastora, porque a pessoa fica, é pastora? Meu Deus! Mas lá, a maioria das mulheres ensinam e são diretoras da EBD, Escola Dominical. Elas estão na frente de trabalhos. Qual é a diferença? Não existe diferença. Então, todas as igrejas, para eu poder entrar no assunto, e se eu não acabar hoje, a gente continua depois, todas as igrejas, elas fazem a mesma coisa. A mulher está na direção. E 90% das mulheres têm como liderança homens. Homens debaixo de suas lideranças. Bem, entendo a casa. O líder sou eu. Eu respondo pela casa. E louvo a Deus, agradeço, porque minha esposa, além de ser crente, me ajuda no trabalho. Porque tem assuntos que você sabe, vocês sabem. Tem assuntos que é mais fácil ela se chegar a vocês, correto? E fica mais fácil dela se chegando a vocês, eu ajudar a ela a falar com vocês. Tá ok? Eu não posso chegar, às vezes, em algumas situações, e conversar com alguma mulher sozinho. Graças a Deus que eu tenho uma esposa. E eu não tenho dúvida nenhuma de que minha mulher tem muito mais facilidade de falar. Não tenho dúvida nenhuma que a Lúria tem muito mais facilidade de falar, que a Magna tem muito mais facilidade de falar do que eu. São pessoas até muito mais entendidas do que eu. Mas eu sinto informar que a autoridade foi me dada. Não foi dado a elas. E nenhuma de vocês. E não estou brigando com vocês. Eu só preciso trazer a luz do que Deus está dizendo. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo entendimento que Deus tem dado e por tudo que Deus tem feito na vida de vocês. Vocês são mulheres extraordinárias. São pessoas que Deus levantou, pessoas que Deus ama, pessoas que são honestas, não são indecentes. São pessoas que eu louvo a Deus porque tem lugar que a gente vai que a gente fica com vergonha. Fica com vergonha. Não é por causa de bermuda, nada disso não, porque você entra em certos lugares, você não sabe se olha para a pessoa ou se olha para o teto, porque fica envergonhado. Mas na igreja, neste lugar, hoje sendo poucos, graças a Deus, as que estão aqui são decentes, são mulheres honestas, mulheres que respeitam os seus maridos e respeitam os seus filhos. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas essa palavra, ela vem trazendo o rumo daquilo que já se perdeu há muito tempo atrás. E que foi estabelecido para nós regras que hoje se torna impossível entender isso que está escrito. Quando eu li, o que causou no coração de vocês? Quando eu fiz a leitura dizendo, percebe assim, a mulher aprenda em silêncio. O que vem no coração? Olha só. E assim, com toda sujeição.
Olha agora, não permito, Paulo dizendo, algumas pessoas dizem que Paulo é machista e que a Bíblia é machista. Eles querem atualizar a Bíblia por causa também destes versículos, principalmente as feministas. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em... O que vem no coração? Já vem logo aqueles, eu? Ah, não. É mentira, eu não estou mentindo. Mas por que isso? Eu quero explicar para vocês, por isso que eu falei semana passada, sobre os impérios que Deus estabeleceu para mover o mundo. Os 4 impérios que começaram logo no cativeiro do povo judeu, que é o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano, eles influenciaram o mundo de uma forma tal que até hoje a gente vive na influência desses impérios. Por que a gente vive na influência desses impérios? Entendam, eu falei isso na semana passada, nós somos pecadores. Existem desejos no nosso coração. Só que a gente usa dos nossos desejos para dizer, isso é pecado e isso não é pecado. Bem, se aquela pessoa fuma, é pecadora. Se aquela pessoa bebe, é pecadora. Eu não sou pecador, porque eu não fumo e não bebo. Então, se eu faço algo de bom, eu não posso estar pecando. Essa é a ideia que veio vindo de lá. Bebendo ou não bebendo, fazendo coisa boa ou não, entendo, nós somos pecadores. O nosso coração nos engana o tempo todo, até com coisas boas. Vou dar um exemplo para vocês que veio lá desses impérios, lá de muito tempo atrás. A fonte da juventude. O homem não quer mais envelhecer, a mulher não quer mais envelhecer. Eu vou falar, envelhecer é uma bênção. E isso foi dito muito tempo atrás. Porque você vê hoje pessoas com muita idade que querem parecer garotinhos. Não estou falando das brincadeiras que a gente faz aqui, não. Mas a pessoa consegue se modificar. Ela consegue tomar remédios para tentar retardar o envelhecimento, para ela poder mostrar para as pessoas que é jovem. E aí essas pessoas começam a fazer coisas até promíscuas, para querer mostrar que é jovem. Isso veio de muito tempo, porque a pessoa quer dizer para Deus que quem toma conta do tempo dela é ela, e não Deus. Quando Deus determinou que todo homem morreria. Isso há muito tempo atrás. E isso foi dito há muito tempo atrás, e quando a gente se depara com o pecado que está em nós, nós dizemos assim, é verdade, eu preciso viver, eu preciso ser feliz, eu não posso morrer agora. Mas tem alguma coisa de errado nisso? Tem, desde o momento em que eu não entendo ou não dou honra a Deus por Ele ter me feito e determinado os meus dias. Quando eu tento dizer para Deus, eu posso, eu digo para Deus, não tome conta da minha vida. É a adulteração do hino, né? Toma conta da tua vida. As pessoas estão cantando isso para Deus. E isso veio no meio das mulheres, de uma forma tão grande, que as mulheres começaram, há muito tempo atrás, a dizer, eu não dependo de ninguém, eu não preciso de homem, eu sustento a minha vida, eu estou casada, mas quem sabe da minha vida sou eu, porque tudo passa, e se o amor acabar, acabou, eu não quero saber. Você vê, às vezes, pessoas que eles começam a envelhecer, e geralmente acontece isso com o homem quer ficar um pouco mais em casa, ou ele fica um pouco mais em casa, ou ele quer viver sem vergonha também e vai para outro esquema. Mas como a gente está falando de mulher, vamos falar das mulheres. Então, ela começa a ver as suas amigas indo para balada, indo para shopping, o marido não está muito naquilo, ela começa a querer rejeitá-lo para arrumar uma situação melhor para ela poder viver. Ela quer ser feliz. Isso foi pregado há muito tempo atrás. Então isso foi sendo posto no coração das mulheres de uma forma tão grande que as mulheres hoje dizem que elas não precisam dos homens. E o que isso acontece? Qual o problema disso? Porque é uma determinação de Deus,
uma sentença de Deus que foi dada no paraíso. As pessoas pegam esse versículo para dizer que isso era por causa daquela época. Aconteciam os problemas naquela época, aquelas mulheres faziam assim, faziam assado, então era para aquela época. Não, foi uma sentença que Deus deu no paraíso. Deus sentenciou homem e mulher por não obedecerem a Ele. Então, qual é o meu primeiro propósito de entender essa palavra? Senhor, me dê entendimento para que eu não te desagrade, porque foi o Senhor quem disse, e para que eu possa agir de forma correta no meio da tua igreja. Por que a igreja precisa agir de forma correta? Porque o mundo precisa ser constrangido, o mundo precisa ser abalado, o mundo precisa ser transformado pela nossa atitude como verdadeiros cristãos. Então, abre comigo lá em Gênesis capítulo 3, para a gente poder compreender o que eu estou falando, do que foi dito lá no paraíso. Pode deixar aqui, pode ficar tranquilo, igreja. Eu não vim mudar as coisas, porque para mudar as coisas seria muito complicado. A gente teria que ter primeiro todo o entendimento, cair realmente numa graça para poder seguir realmente à risca aquilo que Deus está falando. Mas eu quero que com isso a gente entenda que nós precisamos nos arrepender, porque nós não cumprimos a palavra de Deus em momento algum. Por isso que eu disse lá no começo que a única coisa que nos salva é o Senhor Jesus, porque se não fosse Jesus, nós também seríamos condenados por causa das nossas atitudes, ok? Gênesis capítulo 3, todos nós, não é só as mulheres, é porque é bíblico e eu não posso deixar de dar. Algumas pessoas têm passado essas leituras para outros dias, né? Deixa para lá, não vou falar sobre isso. Aí aqui eu não posso deixar, porque Deus me cobra. Deus fala com o pastor de vocês. E Ele briga com o pastor de vocês. E eu vou prestar conta a Deus. E eu vou mostrar para vocês que eu vou prestar conta a Deus, não é só porque Ele fala comigo não, porque está escrito na palavra. Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 em diante. Espero que a chuva não atrapalhe. Olha o que diz aqui, Deus sentenciando. Eu não vou ler todo o texto, mas depois as irmãs e os irmãos quiserem ler em casa, leiam por favor em nome de Jesus. Todo o texto. Então o Senhor Deus disse a ser... não é do 14 não, desculpa. É do versículo 9. 9, Diz assim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, olha que começa no homem. O problema não é a mulher, o problema é o homem. Ouviu, pô? Viu? O problema é o homem, não é a mulher. Diz assim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? Olha a omissão do homem, já percebe? Vê se não é igual hoje em dia. Percebe se não é igualzinho. E ele disse, ouvi a tua voz no jardim e temi, porque estive nu e escondi-me. Percebe o que está acontecendo? E isso foi o que eu falei para vocês na semana passada, na pregação da semana passada. É exatamente isso. O homem está pelado diante de Deus. Está com tudo de fora diante de Deus. O homem está descoberto diante de Deus por causa do pecado. E aí vem Deus, a palavra, o verbo, a lei, o legislador. Aonde tu estás? Cadê você? Eu ouvi a tua voz. E o que eu fiz? Me escondi. Por que se escondeu? Porque eu não quero ouvir tua voz. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou nu diante do Senhor. Eu sei que eu estou em pecado. E o Senhor vai fazer o quê? Vai me corrigir. Ou eu ouço a voz de Deus e sou corrigido por Ele, ou eu continuo nu diante dEle. Vou fazer o que eu quero. É isso que aconteceu com o povo judeu. O povo judeu queria seguir o mundo, olhou para o mundo, viu como é que eram os reinos do mundo. Nós queremos ser igual ao mundo, nós queremos ser, olha, vou mandar vocês presos, vocês vão ser cativos, ouçam a minha voz, ouçam os meus mandamentos. E o pessoal está surdo.
Aí manda Jeremias, a Cristina falou de Jeremias lá na igreja do Henrique, e as pessoas, e realmente as pessoas veem como se fosse algo romântico, né? Algo assim, nossa, a história de Jeremias é tão linda. O cara pregou e Deus falou, você vai pregar e ninguém vai te ouvir. Ninguém vai te ouvir e vocês vão ser presos. Você vai ser preso, não vai casar com ninguém, você não vai ter filho nenhum. Ó a missão de Jeremias. Meu filho, ouve a minha voz e prega o que eu estou falando. E prega, eles não vão te ouvir. Já pensou isso? Já pensou Deus falando para mim, Dudu, prega a minha palavra. A mulherada, para aquela mulherada lá. Você vai pregar, elas vão sentar a mão em você, não vão te ouvir. Mas ele continua falando. E aí eu vou fazer o quê? Ou eu fico com medo de vocês, ou eu prego a palavra. Amém? Obrigado. Mas é exatamente isso. Porque o que a palavra faz? O que Deus faz, sendo santo? Ele constrange o homem. Ele constrange o pecador. É impossível eu, em pecado, quando ouço a palavra de Deus, fique rindo. Quando ele vem, cara, a vontade de sair correndo, ele é santo. Aconteceu isso com todos os homens. Jeremias disse, eu sou criança. Isaías disse, nossa, eu vi o rei, eu vou morrer. E quantos outros sentiram temor? Então, quando a palavra vem, o que ela causa? Constrangimento. E o mundo não quer ser constrangido por Deus. E foi o que aconteceu com Adão. Aí, olha só, o decorrer da história. Versículo 11. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Olha a palavra. Então disse Adão, ele não disse, eu comi. Senhor, me perdoa, estou nu diante do Senhor, o Senhor falou comigo. Não, ele comeu. Ele diz assim, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu omisso. Nós, os homens, somos omissos, nós temos medo. Então, a omissão, o problema começa no homem. O homem é omisso, ele ouve, mas ele fica com medo. Ele não quer saber. E o pior de tudo, com medo, é que ele ainda bota a culpa no outro. E pior do que colocar a culpa no outro é que ele bota a culpa na própria mulher. E o pior de colocar a culpa na mulher é que ele ainda diz que foi Deus que deu. Em suma, o culpado é o Senhor. Por que eu pequei? Ah, mulher que tu me deu. Olha aí o que ela fez. Não é assim? E eu vou te falar, muitos casamentos têm sido desfeitos por causa disso. O camarada, ele sabe do que é certo a fazer, mas ele sempre culpa o outro. É o que acontece. É desde Adão, é desde aquela época. Aí olha só, versículo 13. E disse o Senhor, o Senhor nem corrigiu a princípio o homem. Olha, percebe a leitura. Ele não corrige a princípio o homem. Ele vai direto na mulher. Então, e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A omissão continua. O pecado veio sobre Adão. Adão não teve coragem, foi omisso. A mulher viu a omissão de Adão, ela não teve coragem. O que ela fez? Ela condenou o diabo. E aí olha a leitura, continua. Deus não corrige a princípio a mulher, ele vai direto na serpente. Disse Deus, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, porque não tem perdão para a serpente, Deus não precisava nem conversar com ela, já sentenciou. Essa parte é a sentença, ele começa a sentença por Satanás. Porquanto fizeste isso, cadê? Porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Percebe a sentença, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. O pó que está falando somos nós, vai viver de atormentar o homem. E disse, e porém inimizade entre quem? Entre ti e quem? Não fala entre o homem. A princípio, a inimizade é contra a mulher, para continuar enganando a mulher. Hoje, a mulher tem sido escorraçada por Satanás, pelo engano de Satanás. As mulheres têm sido destruídas.
E essa questão do feminismo, então, tem abalado as mulheres, porque elas vêm com um discurso de amor, mas é um discurso completamente de ódio. Eu vi uma feminista falar algo, chega a ser um absurdo. Ela falou assim, os homens vão para a guerra, chega no território, ele ganha o lugar e ainda bota as suas leis. O camarada sai de casa, vai para a batalha, ele vence o inimigo e ele ainda não pode estabelecer a lei. Ele tem que dizer, mulher, o que você quer mandar naquele lugar lá? Aí, a outra que não era feminista, Ana Carolina, se eu não me engano, acho que ela é da Igreja Católica, alguma coisa. É Ana Carolina? É presbiteriana? É porque eu ouvi ela falar alguma coisa de... Hã? Sensacional também, essa menina. Ela, o Nicolas... Ela estava falando assim, engraçado, por que você não vai para a guerra? Você já pensou, um esquadrão de mulher na guerra, enfrentando um exército de homens, o que ia acontecer com essas mulheres lá? Fala para mim. Completamente escorraçadas, estrupadas, violadas. Entende? Deus deu autoridade ao homem para colocar a cara e a mulher para dar todo o apoio. Isso foi o que Deus estabeleceu, mas que foi perdido há muito tempo. Hoje, por isso que é tão difícil a gente entender a palavra do Senhor. Percebe? Olha só. Aí ele sentencia Satanás, ele sentencia e ele diz para Satanás que Deus, não foi Satanás que ficou com ódio da mulher, foi Deus que botou inimizade. Por causa do pecado, Deus fez a serpente inimiga da mulher. Então a mulher precisa vigiar, precisa se render e sujeitar a Deus. Olha o que diz, e entre tua semente e a sua semente, falando de Jesus Cristo, esta te ferirá a cabeça, né? A palavra, o Senhor Jesus ferirá a cabeça de Satanás, e tu lhe ferirás o corpo de Cristo. É atormentado, ferido e tentado por Satanás o tempo todo. Mas quem é a razão da nossa vida? É o Senhor Jesus. Foi Ele que pisou na cabeça do inimigo. Não foi a igreja, não foi a mulher, não foi o homem, foi o Senhor Jesus. É por isso que nós nos rendemos a Ele. E aí diz agora a mulher, sentença da mulher. Ele conversa primeiro com quem é de direito, depois vem retrocedendo, né? Sai de Satanás, volta para a mulher e para finalizar no homem. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Isso não fui eu que falei, não. Isso é o Senhor Deus que determinou. Esse domínio não é o domínio de escravizar a mulher, é de estar no comando. Hoje nós vemos completamente o contrário. Por que as coisas estão indo de mal a pior? Porque Deus deu uma ordem e as pessoas descumprem aquilo que Deus deu. É fato. A gente não precisa nem discutir isso. Eu posso apanhar à vontade, mas Deus, estou falando, aquilo que o Senhor manda. Aí chega para Adão. Parece que a sentença da mulher é horrível. Olha a sentença do homem. O que diz aí? E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra. Por quê? Por causa de ti. Homem, a maldição da terra é por culpa tua, não é por culpa da mulher. Você amaldiçoou a terra, ela é maldita por causa de você. Aí diz, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou, e em pó te tornarás. Então o que acontece? Deus, por causa da omissão do homem, por causa do engano da mulher, Deus sentenciou homem e mulher, e a serpente,
Deus deu ordens, e é necessário que a gente entenda que isso é um mandamento de Deus. Vamos abrir comigo, 1 Coríntios. Porque não tem só em Timóteo que fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos ler do 34 em diante. Só para vocês entenderem que essa palavra que eu disse em Gênesis é a lei que Deus ordenou. Olha só, diz assim: as vossas mulheres... Oi? Não... Essa é doída, né? Essa é doída. Mas vamos lá, vamos devagar. Não fiquem perturbadas. Eu não vou falar para vocês ficarem contentes, mas vocês vão ver a importância que tem a mulher. Eu não vou falar agora, mas primeiro eu preciso trazer isso, para vocês poderem ver o que Deus dá às mulheres, que é notável. Eu vou ser sincero para vocês, é notável, a mulher é notável. A mulher é notável. A mulher é algo assim de Deus. Deus pensou em um ser que consegue fazer coisas, muitas coisas, muito dedicado às coisas que faz, coisa que um homem não é. E não só isso, mas se ela entendesse o que Deus está falando, ela conseguiria conquistar outras coisas. Educar de forma inteligente, sábia. Nós vamos tentar trazer esse entendimento. Olha só, eu preciso ler, eu não estou aqui para condenar ninguém, eu quero que a gente entenda o que Deus fala para nós. Paulo falando novamente, Pedro também fala, tá bom? Não é só Paulo que fala sobre essas coisas. Diz assim: as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Aonde está escrito isso? Em Gênesis, porque Deus disse. Sujeição. Ok? Então, não é algo contemporâneo ou é algo de como é que as pessoas falam? É porque era daquela época, porque era daquele momento. Não, é algo que Deus determinou antes. E ele fala assim: e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos. Aí tem aqui gente que não é casada, e gente aqui que o marido não é cristão. E gente aqui que o marido não quer saber de nada. Nós temos esse vasto, problema. Porque cadê os homens? Cadê os homens? Cadê os homens dedicados à palavra? Cadê os homens dedicados para dizer: mulher, o que a Bíblia diz é isso, com respeito, com amor? Porque eu vou ser bem sincero para vocês, e não estou para denigrir minha esposa, mas a mulher tem um coração que parece que é muito mais maior, me permita o exagero, muito mais maior do que o homem. E as informações vão entrando no coração da mulher como uma esponja, a mulher vai absorvendo tudo. Eu sei isso porque eu sou casado e nós passamos um período muito difícil, porque ela ia absorvendo tudo, todo tipo de informação, todo tipo de pastor que falava, tudo que se falava, ela ia absorvendo. Então tudo parecia ser lei, parecia ser honesto, parecia que fazia bem. Mas nem tudo o que ela ouvia verdadeiramente era bíblico, mas fazia. Se dedicava à obra do Senhor como ninguém, coisa que eu nunca fiz e não faço até hoje. É chamada para tudo quanto é canto, porque se dedica. Eu não sou igual. Mas absorve tudo. E para ficar bem com todo mundo, mulher é assim. Mas um homem dedicado à palavra, ele tem a condição de dizer não, porque está escrito, porque Deus lhe deu a capacidade de olhar isso, um homem dedicado à palavra, entenda. De olhar e dizer: opa, não é assim. E se não houver um acerto entre homem e mulher nisso, descamba as coisas. Porque o homem vai continuar sendo omisso para não brigar com a mulher, e a mulher vai continuar mandando no homem porque o homem é omisso.
É bíblico. Mas, pastor, meu marido não é crente. Vocês têm um pastor na igreja para interrogar, e eu sei que vocês interrogam, né? Interrogam mesmo. Não tem problema de falar, de me perguntar sobre as coisas. Eu, às vezes, até atrapalho em algumas questões de serviço aqui na igreja, porque as pessoas acham que quando eu falo, parece que eu estou dizendo para não fazer. Eu não estou dizendo para não fazer. A única coisa que eu digo aqui é quando for fazer alguma coisa, perguntem, vejam se aquilo está de acordo com a palavra. Façam o que vocês tiverem para fazer, mas entendam, Deus deu autoridade ao pastor para analisar, para ver se aquilo é bíblico. E se não for, a gente ajusta. Não tem problema, mas peguem, bote a mão na obra. Deus deu isso. A Bíblia não falou lá? Deus deu esta profissão à mulher. Boas obras. Está escrito. Não está dizendo para a mulher não fazer nada. Está dizendo para a mulher fazer. Mas para a mulher ouvir. Coisa que a mulher não faz. Ouvir. Porque parece que para ela já está certo no coração dela. E quando ela olha e o homem não fala nada, então é aquilo. Não estou condenando vocês, tá bom? Eu estou só simplesmente trazendo o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz para ficar calada, é a questão de observar. Eu me coloco, muito tempo eu traduzi isso como se fosse a igreja deveria ficar quieta diante de Deus. E não é errado, a igreja precisa estar quieta diante de Deus. Eu preciso me calar diante do Senhor. A igreja de Deus faz o que quer hoje em dia. A igreja de Deus manda nele. Não manda nada, né? Só acha que manda. Enfia tudo que quer dentro da igreja. Entra um monte de ideias dentro da igreja. Torna a igreja um consultório de psicologia, ao invés de falar que a pessoa está em pecado, fica maciando o coração da pessoa para depois, amanhã dizer, mas vai dar tudo certo se você resolver isso aqui. Miserável, você é pecador. Não tem, a igreja não tem mais coragem de falar. E quando fala, o pessoal fica assim, ai meu Deus, mas eu sou pecador, mas não fui eu que fiz isso. Na Bíblia não diz quem fez ou quem não fez, ele diz que todos são. E quando eu entendo que sou, aí eu olho para Deus e falo assim, Deus, eu tenho errado contigo, me ajuda a andar direito. É isso, é só isso. E aí Deus vai dando o caminho. Então eu entendo que eu, não como mulher, mas como igreja, preciso estar calado diante do Senhor, observando e ouvindo o que Ele está dizendo. E as mulheres, com todo carinho e respeito, também precisam. O que o Senhor está falando? Eu não tenho marido crente, mas o Senhor é meu marido. Ou eu não tenho um marido que é firme na igreja, mas o Senhor é meu marido. O meu marido está meio que para lá e para cá. Mas eu tenho um marido, o Senhor é meu marido. Se eu tiver qualquer dúvida, eu não vou sair fazendo de qualquer jeito, porque o meu coração é coração de mãe, né? Eita, pode vir que eu garro tudo. Ei, mulher sim, né? Eu faço tudo. Eu sei que eu sou casado. Deixa comigo. Lá na presbiteriana era mó barato. Tem não sei o quê. Pode deixar. Pode dar para a Ana. Ana faz. Era mentira? Não. Tinha não sei o quê para fazer. Não, pode dar para a Ana. Ana faz. Eu ficava olhando para aquilo. Eu não tenho mais a mulher dentro de casa. A mulher só veio para o trabalho da igreja. Não tem. Não. E o discurso era, estou fazendo a obra do Senhor. Se você faz a obra do Senhor, mas descumpre o mandamento, você não está fazendo a obra do Senhor. Entenderam? Então, essas coisas precisam ser niveladas. O homem precisa deixar de ser omisso. Eu sou omisso pra caramba. Sou omisso, sou encrenqueiro. Não gosto de sair muito. Tem um colega agora que está me chamando para ir pregar nos centros de recuperação. Aí eu fui uma vez. Já tem lá na Cristolândia, tem em Paracambi, tem outro lugar lá, e está marcando os dias. Eu fico, meu Deus, ele está marcando de novo, cara. Deixa passar um mês, 2 meses. Agora, fala para ela. Tem amanhã. Há uma diferença muito grande. Nós não somos iguais. Vocês olham a gente completamente. Nós somos completamente diferentes, graças a Deus por isso. Porque se a gente fosse igual, a gente não ia ouvir Deus, a gente não ia ser ajustados. É necessário que haja essas coisas. Por isso, mulheres, orem pelos seus maridos, orem para que eles estejam perto, para que eles ouçam, para que eles desejem. Ora, Lúlio,
pelo seu futuro marido, para que ele entenda, tenha vontade, tenha desejo. A Rafael está rindo. Ora para que ele arrume uma mulher que bote esse moleque no eixo, para poder haver encaixe, para que a gente possa olhar e Deus, eu sou pecador, mas obrigado pelo meu marido. Deus, eu sou pecador, mas obrigado pela minha esposa, porque o Senhor tem nos ajustado. É isso que a palavra está dizendo. Não olhe só para o lado de não faça. Olhe para o lado de entenda o que Deus quer dizer. Deus está dizendo, acalme o coração, fiquem quietos. Ouça o que eu estou dizendo, prestem atenção. Trabalhem na obra do Senhor, façam boas obras, mas com entendimento. Tem pessoas que precisam do apoio de vocês. Vai casar agora. A Bíblia diz que as mulheres mais antigas, as mulheres maduras, ó, eu aqui mostrando a fonte da juventude, né? Ensine as mulheres mais novas. Ensine. A Bíblia fala sobre isso. Deixa eu só acabar esse texto aqui, senão eu vou falar e não vou terminar. Olha o que é lei. Versículo 30, eu li o 35, vou ler de novo. E se querem aprender alguma coisa, interroguem ali, em casa do seu próprio marido, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida, olha, presta atenção nisso. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que essas coisas que vos escrevo são mandamentos meus. Não, são mandamentos do Senhor. Tem lugar aqui em Coríntios que Paulo, quando fala para os solteiros e para os casados, ele diz assim: digo eu e não o Senhor, entendendo que tem o Espírito de Deus. Então, eu estou dando um conselho para vocês de alguém que tem o Espírito de Deus. Mas em outros lugares ele fala assim, não sou eu que estou falando, é Deus quem está mandando. E aí ficou mais pesado. Mas olha o que ele continua a dizer. Mas se alguém ignorar isso, que ignore. É um mandamento. Quer ignorar? Fica à vontade. Eu não vou brigar. Eu estou dizendo o que é ordem, o que é mandamento. Mas quer ignorar? Ignore. Gente, o que o Senhor quer para nós, que há muito tempo recebemos a carga do sistema mundano, e que é quase que impossível de entender isso. O que o Senhor quer para nós? Sujeição e humilhação a Ele, até que Ele nos revele a sua vontade. É simples. Deus, eu tenho falado muito, falado o que não convém, tenho desrespeitado meu marido, eu tenho atrapalhado com o que eu falo, a igreja do Senhor. Me ajude a aprender, me ajude a obedecer. Deus, ser com o meu marido, que é omisso, ser com ele para que ele goste de ouvir a voz do Senhor, para que ele aprenda a voz do Senhor, para que ele seja um bom marido, um servo fiel, alguém que se dedique à obra do Senhor, que vá na frente, que bote a cara a tapa, porque o homem precisa ser assim. Eu fico triste às vezes, por exemplo, aconteceu, eu não posso deixar de falar essas coisas, mas aconteceu 2 vezes aqui coisas perigosas e estranhas, correto? Quem foi? Marlete. Não estou falando que é errado a Marlete ir, não. Mas cadê o homem para chegar lá? Calma aí. O que está acontecendo? Mesmo que ele apanhe, tome um tiro, mas ele tem que estar na frente. Ele tem que se jogar para dizer, eu protejo a igreja, como o Senhor fez com a sua igreja. Entende? O homem, como diz a palavra, ele precisa morrer como Cristo morreu. Cristo morreu pela sua igreja. E o homem precisa também se dedicar ao ponto de dar a sua vida. Nós precisamos de homens assim. Entendeu? O Henrique foi. Ô, glória. Ô, Jesus. Quem sabe, diácono Henrique, diácono Elcínio, diácono o Wanderson. É Wanderson? Emerson. Não, eu ia falar Quinha, foi o seu nome. O diácono que tem que tomar um cascudo. Diácono Ismael, diácono Adilson. Olha, eita, Rafael, diácono Rafael. Eita, glória, ó. Presbítero Paulinho. Vai casar agora, a gente bota logo o presbítero. Mas, gente, entendo.
essa palavra é para que a gente compreenda o que veio acontecendo. Tudo que aconteceu no mundo trouxe para o mundo a satisfação da sua própria vontade. Satanás entrou no mundo, tem comido o pó da terra, e Satanás não vem com chifre e com rabo, não. Ele vem disfarçado de anjo de luz, e ele vem agradando o coração. E ele tem feito isso com as mulheres. Hoje, muito mais mulheres estão em depressão, questão de suicídio e tantas outras coisas, porque tem sido enganada por Satanás, como foi no princípio. Entenderam? Eu não vou continuar a leitura, que eu acho que deu para a gente poder entender. Eu não vim aqui destronar ninguém. Sai daqui, não tem mais pastor, até porque pastor é um título não como autoridade nesta igreja. Tem algumas pessoas que a gente vai na rua aí que acha que ela é autoridade aqui. A autoridade sou eu. Não é orgulho, é dever. Foi Deus quem me deu. Quem quiser brigar, briga com Ele. Pode bater em mim, pode me dar tapa, coisa. Foi eu. Deus me estabeleceu nesse lugar. Tá ok? Então, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode me chamar. E for com aquelas coisas cabeludas, a pastora está aí para me ajudar. Depois a gente trata um pouco mais sobre isso. A minha vontade é que a gente se dedique mais em oração. As mulheres precisam se dedicar mais em oração à obra do Senhor, para que os nossos, vou chamar de nossos maridos, porque eu amo cada homem que congrega nessa casa, com o amor de Deus, o amor que vem do Senhor, para que eles possam ser verdadeiramente homens sacerdotes de suas casas, e não só sacerdotes de suas casas, mas homens que amem a Deus, que se dediquem a Deus. Hoje é difícil ver um homem levantando a mão. O homem é tudo turrão, né? Eu vou nas igrejas dos outros, eu fico igual uma múmia paralítica, fico mesmo. Ainda mais se eu vejo alguma coisa estranha, eu fico igual uma múmia paralítica. E as pessoas até falam, não fique igual a múmia paralítica, eu sei que é para mim. Mas se dediquem. Os homens precisam se dedicar, de orar, de não ter medo, de buscar a Deus, e de orar mesmo, de estar na presença dEle e pedir a compaixão dEle para que aprenda. Ele nos deu o direito de ver, de ler. Está na nossa mão. Isso aqui é um privilégio. É privilégio. Se a pessoa não entende isso, não serve de nada. Privilégio. Ouvir a Deus, ouvir os seus mandamentos e obedecer é um privilégio. Ele nos deu. Tá bom? Amo vocês. Não se perturbem com essa palavra. Estejam cada vez mais fortes, fortalecidas no Senhor. Sejam estabelecidas como mulheres verdadeiras. Mais uma vez, eu amo vocês. Vocês são respeitosas. Aqui não tem nenhuma mulher atrevida. Não tem. Nunca vi ninguém aqui com atrevimento, e eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado, muito obrigado. Que o nome de Deus seja engrandecido através de cada uma de vocês, por onde vocês forem. Que o nome de Deus, quando as pessoas falam assim, ela é da casa, mas eu sou de Deus. É aquela mulher de respeito, aquela mulher de oração, mulher de intercessão, mulher que sabe ouvir, mulher que quando alguém vem falar alguma coisa estranha, opa, calma aí, isso aqui não é de Deus não, calma aí, vamos orar, calma aí, vamos, entendeu? Que sabe de driblar as coisas e colocar as coisas em ordem. Vocês precisam disso, e o mundo precisa disso através de vocês, tá bom?